Olá, no programa Por Brasília de hoje, a gente vai conversar com o professor Raul Cardoso. Ele vai falar dos perigos da volta às aulas nesse período de pandemia. Vamos conversar com Márcia Dutra, ela é pré-candidata a vereadora em Santo Antônio do Descoberto. Vamos conversar também com Maíra Carvalho, ela é produtora de cinema, diretora de arte e vai falar um pouco dos problemas enfrentados pela classe da cultura. Vai ter também Luísa Aldser, é uma cantora de Brasília e vem fazendo um grande sucesso aqui. Acompanhe a gente, Por Brasília. No programa Por Brasília, a gente vai receber o professor Raul Cardoso. Além de professor, ele é cientista político e a gente vai conversar sobre a pandemia e a volta às aulas em plena pandemia, que o governo do Distrito Federal queria que voltasse já no dia 27 para as escolas particulares e no dia 3 de agosto para que voltasse nas escolas públicas. Aí, em acordo com o sindicato, ele concordou que voltasse às aulas já no final de agosto, início de setembro. Vamos conversar agora com o professor Raul Cardoso. Professor Raul, então, o que o senhor acha da volta às aulas em plena pandemia? Rócio, esse retorno às aulas presenciais agora beira o absurdo. Acho que assim, esse é para a gente falar um mínimo, sabe? Se a gente for olhar a curva do contágio aqui no Distrito Federal, ela ainda está subindo, a gente ainda não chegou ao pico. Tem alguns estudos da própria Universidade de Brasília, né, que apontam que o pico de transmissão no Distrito Federal é agora no final do mês de julho, mas isso ainda é um estudo, a gente precisa de fato passar por ele para ter a confirmação. E neste momento, você cogitar a volta de centenas de milhares de crianças, de jovens para as escolas, é sacramentar o que o governo do Distrito Federal já está fazendo, que é liberar e garantir que as pessoas voltem e tenham a liberdade para morrerem de Covid-19. Mas veja bem, aqui no Distrito Federal, o governo libanês foi um dos precursores em conter as pessoas, em fechar alguns estabelecimentos, inclusive as escolas. Ele foi um dos primeiros em todo o Brasil. E agora, onde, como você falou, a curva continua subindo, ou melhor, não tem uma curva, a gente ainda não chegou a um platô no Distrito Federal. O que acontece é que a gente está subindo em número de casos, número de mortes, e o governador resolve, além de flexibilizar mais estabelecimentos que não são considerados prioritários, ele quer o retorno às aulas. Isso aí é uma espécie de suicídio? Bom, suicídio político para ele, sim, mas ele está decretando a morte da população, né? Porque assim, Rócio, de fato, se eu não me engano, o Ibanez foi o primeiro a decretar fechamento de escola. Sim. Ele não é o primeiro governador a tomar medidas contra a Covid, mas em relação à escola, ele, se eu não me engano, foi o primeiro, dia 12 de março, se não me falha a memória. E eu lembro que lá em 12 de março estava todo mundo ainda meio assustado, né? Sim. 12 de março parece alguns anos já no passado, né? Mas eu lembro de vários grupos de WhatsApp pipocando, as pessoas falando, olha, parece que vai sair um decreto fechando escola para amanhã, e ninguém entendia direito o que estava acontecendo, porque o caso aqui no Distrito Federal ainda estava muito no começo. E eu lembro que durante um bom tempo dessa pandemia, muitas pessoas evitaram questionar as decisões do Ibanez, exatamente pelo fato de ele ter sido o primeiro governador no Brasil a tomar algumas medidas mais duras, sabe? E eu lembro também de conversar com alguns colegas, professores, inclusive de outras escolas, que por mais que fosse importante o governador tomar medidas duras e drásticas naquele início, que talvez o fechamento de escola, por mais importante que fosse, não era a primeira ou não era a única medida inicial a ser tomada. Porque, pensa comigo, Rócio, se essa é uma doença que vem de fora para dentro, a primeira medida tem que ser o controle de quem está vindo para cá. Exatamente. Então você vai pensar em aeroportos, fechar aeroportos, você vai pensar em estradas, né? A escola, ela é um segundo passo, porque a gente começa a diminuir as pessoas transitarem no meio das ruas, que também é super importante. Então, assim, essas medidas não foram feitas pelo governo do Distrito Federal. Entendi. Raul, me diga uma coisa, o que você poderia falar para os pais e, de antemão, falar para o governo do Distrito Federal o que a gente poderia viver nesse momento agora de pandemia com o calendário escolar?
Acima de tudo, esse é um momento de aprendizado para todos nós. Acho que ninguém pensaria viver numa situação como essa há poucos meses atrás, né? Então é um momento que todos nós precisamos de uma solidariedade muito grande um com o outro e uma aceitação da necessidade da gente conversar, da gente se entender, para que a gente possa construir um futuro. A volta às aulas agora, ela pode parecer uma medida que faça sentido, porque ficar em distanciamento é chato mesmo. Acho que ninguém mais está aguentando direito, né, Rócio? A gente vai ficando maluco de ficar em casa. Mas, de novo, a gente precisa definir muito bem quais são as nossas prioridades. Eu entendo que a vida, que a dignidade são prioridades na cabeça de qualquer um. E é por isso que, neste momento, é mais importante a gente garantir a saúde e garantir a vida dessas pessoas no Distrito Federal. E é importante que a gente, enquanto sociedade civil organizada, pressione o governo do Distrito Federal. Porque não é simplesmente ficar em casa, mas é ficar em casa com condições de poder continuar essa quarentena. Então, para isso, depende diretamente da ação do governo do Distrito Federal, que é algo que a gente ainda não está vendo, né? Então é isso que a gente precisa nesse momento. Então, se as famílias estão na angústia de querer fazer algo, e que bom que estejam, que seja nesse sentido, da gente aumentar cada vez mais a pressão, junto ao sindicato dos professores, junto ao sindicato dos professores de escolas particular, do sindicato dos auxiliares de educação, tanto das escolas públicas quanto escolas privadas, para garantir que a gente consiga esse calendário que respeite a pandemia, que respeite o desenvolvimento que nós temos. Maravilha, Raul. Muito obrigado por Brasília. O alerta de hoje vai para os viajantes. Chegou no aeroporto ou na estação rodoviária e não encontrou a sua bagagem, reclame no mesmo momento. Tanto as companhias aéreas como as empresas de ônibus são responsáveis pela guarda e segurança da bagagem dos passageiros. Qualquer avaria, defeito provocado nessas bagagens ou extravio, o consumidor tem direito a ser ressarcido, tanto do dano material como do dano moral, dependendo do que consta nessa bagagem. Então a reclamação ela deve ser feita imediatamente após o conhecimento ou do extravio ou do defeito na bagagem. Nas eleições, você vai colher apenas o que plantou. Quer ser candidato em 2020? Já começou sua pré-campanha? Não perca mais tempo. Comece já. Nós, da Royal Politics, podemos aumentar suas chances de vitória. Criamos a estratégia certa para você. A hora é agora. Royal Politics. 6199-623-1632. A gente vai falar agora com Maíra Carvalho. Ela é produtora de cinema e diretora de arte. Tem alguns trabalhos dela que estão parados por conta da pandemia e outros por outros problemas, inclusive por problemas financeiros, devido a esse problema que tem atingido toda a classe cultural, não só de Brasília, como todo o Brasil. Maíra, eu agradeço muito sua presença no programa e queria que você falasse um pouco do seu trabalho, inclusive esses que estão parados por conta da pandemia. Além do prejuízo cultural que todos nós brasileiros estamos tendo, vocês, produtores de cinema, também estão com esse grande problema.
Isso, obrigada. Primeiramente, agradecer o convite. Então, a gente está com vários projetos em diferentes fases, completamente parados, né? Isso é um prejuízo pessoal enorme, né? Não dá nem para se medir, e é um prejuízo para o país também, né? Para a cultura do país. Acho que nesse momento em que todo mundo ficou muito dentro de casa, né? Muito tempo dentro de casa, todo mundo percebeu a importância da cultura, né? Da cultura, de se consumir música, cinema, séries, as novelas e etc, né? A gente vê novelas que têm produção diária paradas, né? Então, a gente que é do cinema e faz cinema independente foi assim, um dos primeiros setores a parar, porque é uma prática que você agrega muita gente, né? Você tem ali dentro de um set de filmagem 40, 50 pessoas. Então, foram dos primeiros, né? Fora os eventos com público, né? Mas a gente rapidamente parou. Então, é um prejuízo enorme, assim, que a gente está tendo já há 4 meses. Você produz cinema, produz teatro. Como essas pessoas estão sobrevivendo? Principalmente os pequenos produtores. Olha, cada um está se virando de um jeito, a verdade é essa. A gente vê muitas pessoas que estão realmente passando dificuldades com alimentação, inclusive, principalmente as funções mais de base. Alguns conseguiram auxílio emergencial do governo, mas nem todos. A gente tem alguns auxílios paralelos, por exemplo, a Netflix fez uma espécie de política pública com iniciativa privada. Eles separaram um fundo de 5 milhões e distribuíram um salário mínimo para profissionais que tiveram projetos parados durante a pandemia. Eu não conhecia esse projeto. Muito bom. Então a gente teve algumas iniciativas privadas, algumas iniciativas da classe mesmo, que promoveu eventos online para arrecadar recursos, porque o governo mesmo até agora não deu uma resposta eficaz, né? A gente tem a lei Aldir Blanc, mas até esse dinheiro chegar na mão das pessoas. Então, ou você está sobrevivendo de recursos que você tinha guardados, ou por ajuda de familiares. Eu vejo muitas pessoas assim. Você está com 7 projetos parados, né? 7 filmes, inclusive o New Life, que está praticamente pronto, né? Esperando ser lançado. Há alguma perspectiva desse filme? O New Life é um longa-metragem que passou pelo Festival de Brasília, teve uma carreira interessante em festivais fora do Brasil também. Estava com seu lançamento programado para abril, dia 1º e dia 2 de abril teria as pré-estreias em São Paulo e Rio, e logo na sequência entraria em cartaz nos cinemas. E isso foi paralisado completamente por causa da pandemia, claro, mas já estava com tudo certo. Então esse eu acho que é o primeiro filme a ser lançado nos cinemas, dos meus filmes, logo que forem liberados as salas de cinema de novo. Fora esse, tem mais 6, né? Filmes prontos para lançamento. New Life. Alberto, mais do que só ver esse conceito, a gente precisa sentir o conceito. Sentir. Essa é a ideia. Coração. Vivenciar um pouco, né? De dentro. Não do lado de cada vitrine. No conceito. No conceito. Exatamente, para poder... Realize. Empowerment. Porra, Augusto! Você não toca mais nisso! Não se mete mais nisso! Deixa que eu faço do meu jeito! Você confia nele? Eu queria que você falasse um pouco desse New Life. Como é que é a história dele? O New Life fala sobre a especulação imobiliária no Distrito Federal. Então ele coloca bem, ele traz bem a desigualdade, assim, enquanto você vê pessoas que são relegadas a viverem em comunidades carentes, com habitações precárias, né? Você vê as construções de luxo, de alto poder aquisitivo,
e a desigualdade que é colocada, né? Que muitas vezes quem constrói aquelas casas, aqueles apartamentos de alto poder aquisitivo, nunca vai poder adquirir algo do tipo. Maíra, muito obrigado pela sua participação no programa, estará sempre de portas abertas, um trabalho novo, você entra em contato que a gente vai ter o maior prazer em divulgar aqui, viu? Por Brasília. Baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to this Olá, esse é o programa Por Brasília. A gente vai conversar com a Luísa e também vamos bater um papo aqui com o Johnny Hipólito. Eles estão juntos há 6 meses tocando e a gente vai conhecer um pouco mais desse trabalho deles, que também é daqui do Distrito Federal. Luísa, fala um pouco do seu trabalho e por que o estilo rock? Uma menina aqui do Guará tocando rock. Então, Rócio, aqui o Violets existe há mais ou menos uns 6 meses e a gente optou por rock porque, na verdade, é um estilo mais confessional do que qualquer outro. A gente consegue expor nossos sentimentos, ainda mais nessa época onde, apesar de estar na era da tecnologia, todo mundo fala sobre tudo, as pessoas tendem a não falar muito sobre os sentimentos. Então, com o rock, a gente consegue jogar toda a nossa raiva, toda a nossa tristeza e até falar sobre amor de uma maneira mais completa. Desde que idade você canta? Porque a sua voz aí mostra que você tem personalidade vocal. Obrigada. Profissionalmente, desde 2019, né? Mas eu costumo cantar desde os 11 anos, mais ou menos. Eu sempre escutava muito os discos do meu pai, que gostava de Queen, The Cure. Então eu peguei essa influência. Johnny, e você, guitarrista aí, está acompanhando a Luísa nesse estilo rock. Como é que é esse trabalho? Há quanto tempo você tem tocado? Eu comecei a tocar mais ou menos com 3 anos de idade, mais ou menos assim. Resolvi aprender. Desde moleque sempre fui apaixonado por guitarra, tudo, e comecei a aprender autodidata mesmo, sozinho, pegando violão sem corda, treinando. E aí eu conheci a Luísa no projeto da banda, que eu fui entrar, né? Só que eu não quis ficar na banda, porque era um estilo totalmente diferente do que eu me identifico, e aí ela ouviu as melodias que eu crio, que eu componho, e a gente formou essa família, aqui o Violets, né? Luísa, e vocês já têm alguma produção profissional onde as pessoas podem encontrar nas plataformas digitais? Fala um pouco disso. Então, nós temos a nossa página no Instagram, que é @killviolets, e também estamos trabalhando em um EP e numa música que foi fruto de um concurso que nós vencemos em primeiro lugar, que é o Fest Zoom. E a premiação desse concurso é a gravação da música autoral Autoajuda. Também estamos gravando, como eu disse, o EP, né, pelo Estúdio Social. Dentre 50 bandas, nós ficamos em 5º lugar, com 413 votos aqui pelo Guará. E estamos trabalhando nisso. Até o final do ano deve sair um material bem legal nas nossas redes sociais. E essa música, de quem é? É nossa, Autoajuda, ele que compôs, eu que escrevi, e fala de um momento em que eu passei por uma depressão profunda e lutei muito para conseguir superar, mas é isso, a vida bate na gente e a gente corre atrás. Uai, cantor de rock também sofre depressão, passa por esses problemas e precisa de autoajuda? Com certeza, todos nós passamos. Eu acho que esse é o problema das pessoas. A gente sempre acha que é frescura, que nunca vai acontecer com a gente, mas tem um momento que você realmente precisa se abraçar, se segurar e pensar, não, tem alguma coisa errada acontecendo e eu preciso realmente de ajuda. Os sonhos que deixou pra trás, as emoções sempre iguais, ansiedade que te mata, não me satisfaz. Mas eu tentei, me desculpe se eu errei, eu falhei. Mas tenho que tentar sair desse lugar. Com todos os corpos que queimei, com toda a mentira que contei, a dor escondida na verdade, afogado sem autoajuda. Como é que
foi fazer a composição musical da autoajuda? Assim, toda melodia que eu crio, basicamente vem de alguma influência. Uma hora eu tô ouvindo Mystics, Metallica, Nirvana, Black Sabbath, eu tô lá ouvindo, tô tirando as músicas, estudando. Aí eu desligo, começo a o que vem na cabeça, criar, eu boto pra gravar. Aí depois eu escuto e eu começo já a fazer meio que um cronograma, né? De o que vai ser o começo da música, introdução, tudo aí. Eu crio. Aí depois que eu faço isso, eu chego, Luísa, tá aí. Pega e agora se vira, vai brincar. Então a influência é totalmente rock and roll. Totalmente. Luísa, toda música, assim, tem uma história por trás. Autoajuda, você quis contar alguma coisa? Com certeza. A autoajuda conta uma história, no caso a minha, de uma pessoa que quis sair da depressão, mas não sabia o meio certo de fazer isso. Então, eu comecei a me entupir de livros de autoajuda, a procurar vídeos de coaching, várias coisas assim, mas eu não conseguia chegar ao cerne da questão de como que eu poderia sair desse lugar. Então, o meio que eu consegui realmente canalizar tudo isso foi focando na música, focando nas coisas que eu gosto e escrevendo autoajuda. Foi, sinceramente, uma pura terapia. Want to get used by you. Some of them want to abuse you. Some of them want to be abused. Por Brasília. Eleições 2020. Não perca tempo e nem dinheiro. Fazemos seu diagnóstico eleitoral. Melhoramos sua imagem e reputação através de estudos de cenários. Traçamos a melhor estratégia. Com uma boa pré-campanha, suas chances são maiores. Royal Politics 61 99 623 1632. Vamos falar de deepfake. Deepfake pode ser algo bastante complicado para essa eleição de 2020. O que é isso? É a deturpação do vídeo, da imagem de uma pessoa, colocando nesse vídeo essa mesma pessoa falando coisas que ela geralmente não fala ou assumindo situações que ela nunca fez. É o uso de trucagem na simulação de vídeos, que pode ser uma nova forma de fake news, de notícias falsas. Então é muito bom a gente estar de olho como as autoridades vão enfrentar as chamadas deepfake, ou seja, a imagem falseada com voz daquele cidadão, parece muito aquele cidadão, mas na verdade está se deturpando o discurso daquele cidadão, fazendo crer ao eleitor que é ele efetivamente que está assumindo situações que ele não assumiria ou falando coisas que ele nunca falaria na vida privada. No programa Por Brasília, a gente vai conversar com Márcia Dutra. Ela é pré-candidata a vereadora no município de Santo Antônio do Descoberto. Vamos conhecê-la um pouco mais, saber as perspectivas políticas dela e também saber o porquê dela entrar para a política. Márcia, seja bem-vinda. Eu queria que você falasse para que a gente pudesse saber quem é Márcia Dutra. Márcia Dutra, nascida em Brasília, filha de mineiro. Tenho 6 irmãos, eu sou a 4ª, tenho 2 filhos, um neto e uma mulher batalhadora, forte. Márcia, agora me diga uma coisa, o que fez você querer entrar para a política? Bom, eu moro na zona rural de Santo Antônio do Descoberto e frequento muito a cidade. E usando a cidade, eu vi que a cidade está um caos. E tenho 2 amigas, Silvana e a Nádia, que pediram para eu me candidatar a vereadora. Para entrar para a política por conhecer sua personalidade, seu jeito. Sim, que eu sou uma pessoa forte, que já trabalhei em várias áreas no governo, né, que eu possa ajudar Santo Antônio Descoberto. O que você pensa em fazer em Santo Antônio Descoberto, caso seja eleita? A Márcia Dutra é
pré-candidata em 2020 e Márcia Dutra foi eleita. 1º de janeiro, você vai lá, toma posse. E qual sua primeira canetada? Qual o seu primeiro projeto? Olha, a minha vontade mesmo, que me machucou dentro de Santo Antônio Descoberto, é chegar na porta de um hospital, começou a ser construído há 20 anos atrás e não terminaram. Então, assim, gostaria de tentar, né, começar pelo hospital. E mesmo sabendo que isso não é da alçada de um vereador, isso aí necessitaria de uma ação mais enérgica do prefeito, viabilizando recursos, tanto materiais, recursos financeiros e até recursos humanos, para que esse hospital pudesse funcionar. Você entraria e como nessa proposta aí de fazer o hospital funcionar? Eu iria atrás do governador, mais acima, e tentar batalhar com o prefeito mesmo. Seria uma espécie de mediador entre o município e o estado e até mesmo com o próprio governo federal. Posso chegar ao governo federal, pedir uma ajuda, porque realmente a cidade precisa muito desse hospital. Principalmente passamos vários apertos na Covid agora 19, sem recursos. E tiveram que recorrer ao Distrito Federal. Né? Por falta de atendimento. Falta de atendimento, falta de hospital mesmo. Como é que você vê a política de Santo Antônio do Descoberto hoje? Então eu acho que chegou a hora das mulheres arrumarem a casa. Né? Então Santo Antônio está precisando realmente de mulher para arrumar a casa Santo Antônio do Descoberto, que é uma cidade boa, né? Bom de se morar, apesar que eu moro na zona rural, quero ajudar o pessoal também muito da zona rural, que eu já faço um pouco por eles, né? Você tem a política como vocação. Seu pai trabalhou com Juscelino Kubitschek, você já faz política mesmo sem estar na política. Aí você quer trazer isso para Santo Antônio. Conta um pouquinho da história do seu pai e fala um pouco dessa cooperativa, essa associação, essa forma de ensinar as mulheres a produzirem, a trabalharem e com isso terem uma renda. Justo. Meu pai veio para Brasília em 57. Ele foi o primeiro mordomo do Juscelino Kubitschek. Com muito orgulho, né? Muito bom. E meu pai já trabalhando com o pessoal, né, na área política, e ele abriu portas, né? Vai entrando na veia. Vai entrando na veia, abriu portas, né? E dando continuidade, né? E assim, a associação que eu gostaria de representar lá em Santo Antônio Descoberto é para as mulheres produzirem as coisas dentro de casa, fazer o que sabem fazer, para a gente poder ter uma renda extra, né? Aquelas pessoas que não conseguem ter emprego, né? Então fazem o seu crochê, o seu tricô, a sua geleia, o seu sabão e poder vender na associação e a gente montar uma feira também, né? Para as pessoas poderem conhecer o trabalho das mulheres. A Feira das Mulheres de Santo Antônio, Isso. Com produtos feitos em Santo Antônio para dar sustentação às mulheres de Santo Antônio Descoberto. Justamente. Isso. Ah, maravilha. Márcia, muito obrigado pela entrevista, agradeço muito a sua presença aqui. Eu que agradeço essa oportunidade. Por Brasília. Esse foi o programa Por Brasília. Esperamos que vocês tenham gostado. Você pode rever esse e outros programas através do nosso website, porbrasilia.com.br. Lá vocês vão encontrar também todas as nossas redes sociais, as quais eu convido todos vocês a interagirem conosco. Por Brasília.